A paz, Senhor, irmãos. Aqui é o irmão Marcos. Há pouco tempo estavam me perguntando sobre política para mim, porque eu não me, eu não me manifesto, eu não me posiciono quanto a isso. E esse assunto tem se tornado fatídico nos últimos dias, nos anos atuais, em decorrência das brigas de viés ideológico, né? E vim fazer meu manifesto aqui político para vocês. É o seguinte, irmãos, nós sabemos que agora existe uma polarização no país de direita e esquerda, e as pessoas elas se manifestam, né? A democracia ela nos dá esse salvo-conduto e me perguntam, né? Qual é o teu lado? Lado direito ou lado da esquerda? E aí quando eu digo que não tenho nenhum lado, as pessoas dizem que eu sou um isentão e se preocupam com isso, se incomodam com isso porque eu não tenho um lado. O que tem acontecido no Brasil com essa polarização é que quando o governo da direita cometia erros, os da esquerda diziam, viu, olha o que o teu governo fez, nós não votamos nesse homem. Essa culpa eu não carrego. E agora, o governo atual, quando fica exposto os erros dele, os que são da direita apontam o dedo, viu, essa culpa eu não carrego. E a culpa é de vocês que votaram nesse governo. Então, o Brasil dividido entre direita e esquerda, o que acontece? Os da direita apontam para a esquerda, e os da esquerda apontam para a direita. E assim, eu digo que o parlamento acaba subtraindo todos nós. Um povo dividido é o povo brasileiro. Por sermos um povo dividido, nós nos tornamos conquistados. E isso me incomoda. Não tanto, até me incomoda, mas não tanto. O que mais me incomoda é que a igreja entrou nessa linha vetorial e está dividida também entre direita e esquerda. Porque se tu votar naquele governo, tu não é crente. Não, mas o teu governo fez, aquele lá que tu defende fez coisas piores, atos piores. A Bíblia fala em Mateus 12, 25 que um reino dividido não subsiste. A igreja não pode estar dividida entre direita e esquerda. Nós temos o direito de votar, nós temos o direito de anular o nosso voto, mas nós não podemos estar divididos entre homens, entre viés, porque essa não é a função da igreja. A função da igreja não é defender político na internet. A função da igreja não é defender o parlamento. A função da igreja é defender o evangelho. Nós estamos aqui para falar de Jesus, nós estamos aqui para falar, para mencionar o evangelho, para falar da palavra do Senhor. Esta não é a nossa função, porque a nossa função é maior. Muito maior. A nossa função é espiritual. A igreja tem, sim, nós temos os nossos compromissos, nós temos que trabalhar, pagar impostos. Apesar do nosso Brasil ter impostos exorbitantes, independente do governo ou não, absurdos, né? Alguns chegam a ser escabrosos. A gente olha assim, nossa, um absurdo esse imposto. Com que eu discordo do IPVA e do PTU. Tu já paga um absurdo para ter um carro. A gasolina já é cara, tu paga pedágio e ainda tem que pagar IPVA de um carro. Então isso é um absurdo. E aí tu compra uma casa, que é um absurdo também. E aí com o teu fundo de garantia, a Caixa Econômica pega teu fundo de garantia, constrói casa e te vende a tua casa com teu fundo de garantia por um valor exorbitante. E ainda tu tem que pagar IPTU. Mas o pior de tudo isso é uma igreja dividida, irmãos. E para Satanás isso está fazendo muito bem. Nem Satanás poderia adivinhar que seria tão bom para a igreja, para ele, uma igreja dividida pela política. Para quem não sabe, irmãos, para quem não lê a Bíblia, eu vou explicar. Todos sabemos o motivo por quem Jesus morreu. Jesus morreu por causa do nosso pecado e dos nossos pecados. Quando a Bíblia diz que ele morreu por causa do nosso pecado, a Bíblia está dizendo que ele morreu por causa da nossa condição de pecador, de escravo do pecado, que não temos como nos salvar sozinho. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, está dizendo que ele morreu por causa das nossas atitudes, das nossas iniquidades. Mas tem uma curiosidade aí. Pilatos fez o que fez com Jesus por causa que ele não queria perder o apoio dos judeus nas eleições. Jesus também morreu por um ato político, irmãos. Antes de tu dizer que tu é da direita ou da esquerda, de cima ou de baixo, do lado, da profundeza, seja de onde for, nunca esqueça, irmãos,
que Êxodo 17:15 nos fala bem assim: a minha bandeira é o Senhor. Nós estamos aqui para defender o Evangelho, para falar de Jesus. Não esqueça disso, irmãos. Esqueça dos políticos um pouco. Eu não estou dizendo que tu não tem que votar, que tu não tem que cobrar. Mas não se divida a igreja por causa de política. Não se divida por causa, irmãos, de parlamento, que na maioria das vezes é corrupto. E aí as pessoas ficam brigando, esquecendo que tanto os da direita quanto da esquerda são roubados. Não esqueça disso, irmãos. Orem pelos nossos governantes. Orem pelo nosso parlamento. Orem pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Ore pelo nosso Brasil. A nossa missão é muito maior, irmãos. Deus abençoe a todos. Esqueci de pedir algo. Se inscreva no canal aí. Deixa seu joinha. Compartilhe, não. Repare no barulho do aquecedor aqui em cima, que no Rio Grande do Sul é assim, num dia tá 30 graus e no outro dia tá 10. Aqui é bem complicado. Deus abençoe a todos. Ajuda aí o canal, meu irmão. Eu não peço pix pra ninguém, não peço dinheiro pra ninguém, vocês sabem disso.